Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da situação cada vez mais difícil em que se encontra não só o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas a gente pode dizer todo o clã Bolsonaro. A gente grava isso aqui no dia 24 de agosto, justamente o dia em que houve uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que fez busca e apreensão em endereço do filho 04 de Jair Bolsonaro, o Jair Renan. E a gente sabe que várias outras coisas estão acontecendo nesse mesmo tempo, né? São questões relacionadas às joias recebidas de países árabes como presentes, que, em vez de serem destinadas ao patrimônio da União, foram transacionadas, né? Foram incorporadas quase que subrepticiamente, a gente poderia dizer, ao patrimônio privado do ex-presidente Bolsonaro e transacionadas nos Estados Unidos. A gente tem também os inquéritos dos atos antidemocráticos, que já vem de um longo tempo, que inclusive depois tiveram com o episódio do 8 de janeiro, a intentona do 8 de janeiro, um agravamento de tudo aquilo que já era muito grave, que vinha desde antes, e que investiga não só o presidente Bolsonaro, mas também, sobretudo, seu filho Carlos e muitos ali da sua entourage. Nós temos envolvimento de uma série de militares com esses dois tipos de coisa, tanto com as joias, como também com as questões relacionadas à tentativa de golpe. Temos gente das polícias que estavam sob a jurisdição do governo federal, a Polícia Federal, que sofreu ali tentativas de intervenção do presidente Bolsonaro, mas que agora, inclusive, é muito diligente na investigação sobre exatamente as coisas que ele fez. Tivemos a Polícia Rodoviária Federal, que foi claramente cooptada pelo bolsonarismo, empreendeu aquela operação de prejudicar o deslocamento, né, a mobilização de eleitores na região Nordeste, principalmente, que muito provavelmente votariam massivamente no ex-presidente Lula. A gente não sabe, inclusive, ainda hoje, mensurar exatamente o tamanho do estrago, e por isso mesmo, Silvinei Vasquez, que era o superintendente da Polícia Rodoviária Federal à época, vem sendo investigado, assim como o seu chefe imediato, que era o ministro da Justiça, né, Anderson Torres, que está preso já há um bom tempo, como agora também está o Silvinei Vasquez, que é oriundo da Polícia Federal, que pode, inclusive, perder o seu cargo, o seu emprego, mais do que o cargo, o seu emprego na Polícia Federal em virtude disso tudo. Enfim, é um monte de coisas que se avolumam e a gente poderia dizer que o cerco vai se fechando sobre Bolsonaro e sobre o bolsonarismo. Afinal de contas, o que a gente pode esperar de todo esse processo? Como é que a gente pode avaliar a forma como esse processo vem sendo conduzido até agora? Lembrando que no caso do Jair Renan é uma coisa relacionada à investigação no âmbito estadual na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas é claro que piora o cenário como um todo quando você tem uma operação desse tipo, piora o ambiente. Bem, para tentar entender esse processo tremendamente complexo, eu convidei o professor de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UERJ, um criminalista que conhece muito sobre esse assunto e tem, inclusive, um podcast que se chama Pauta Criminal. É o professor Davi Tangerino. Eu quero, antes de mais nada, agradecer ao Davi por ter topado fazer essa conversa. Quero dar as boas-vindas a ele e começo com uma pergunta mais geral para a gente começar aqui esse bate-papo. Davi, o que, afinal de contas, a gente pode esperar das próximas etapas? Ou, se você preferir, em que ponto estamos de todo esse processo de investigação e de envolvimento do presidente Bolsonaro e do seu grupo nessas investigações todas? Por favor. Maravilha. Então, primeiro, Cláudio, agradecer o convite, muito honrado de poder bater esse papo aqui. Nós estamos numa fase inicial, né? Porque, embora parte dos fatos que nós estejamos analisando agora, né? Ou até dando um passo atrás, né? Nós tivemos mais de uma centena de pedidos de responsabilização pelo crime de responsabilidade, que é um termo
lá da década de 50, que confunde um pouco, né? Porque ele não é crime como nós estamos acostumados, no sentido de que tem uma pena privativa de liberdade, né? Mas vamos chamar assim, né? Ele é uma improbidade administrativa muito grave, capaz de gerar o impedimento, a remoção do cargo de uma série de autoridades, inclusive do presidente, né? E por que eu estou começando essa história lá atrás, né? Porque, para mim, o crime mais grave que o Bolsonaro cometeu foi o crime de epidemia com resultado morte na condução da crise sanitária que nós tivemos da Covid, né? Só que nós tínhamos uma cooptação institucional, né? E aí eu estou muito mais no seu campo aí da ciência política do que do meu, mas nós tínhamos um alinhamento ideológico, fisiológico com o Arthur Lira, e nós tínhamos uma cooptação institucional do Procurador-Geral da República, né? E aí nós temos um problema de desenho sério, que hoje só existem duas pessoas físicas capazes de responsabilizar um presidente da República: o presidente da Câmara e o Procurador-Geral da República, né? Então, os fatos mais antigos foram, digamos, generosamente arquivados, né, pelo Procurador-Geral da República, ou nunca tiveram nenhuma tramitação no âmbito político pelo Arthur Lira, né? E eu gosto de marcar isso porque nós estamos vivendo, tirando o 8 de janeiro, que é bastante grave, né? Mas os outros episódios, de alguma forma, eles têm para mim, eles têm um sabor de Al Capone, né? Como todos sabem, né, Al Capone era um gangster, né, um traficante de bebidas, etc., mas que rodou a partir de um crime tributário, que proporcionalmente é muito menos grave, né? É, então, se a memória não me trai, é que logo na virada, né, do governo Bolsonaro para o governo Lula, nós começamos a ter os episódios da joia, das joias, né, daquela primeira que entrou na mochila do Bento Albuquerque, etc. É, e aí esses outros todos os episódios, né, e aí marcadamente da eleição para cá, né, então Silvinei, o episódio das joias, aí a gente culmina no processo do 8 de janeiro, esse sim particularmente grave, né? E eu tô, e acho que eu marco esses fatos por dois motivos, né? O que muda da virada de um ano para o outro é um desalinhamento institucional. Embora esses dois personagens estejam lá, Arthur Lira e Aras, né? A iminência do golpe em 8 de janeiro, se a gente quiser voltar, dá para voltar a dezembro, depois o episódio Silvinei nos volta até para outubro, né? É, colocou o ministro Alexandre de Moraes numa posição particularmente empoderada pela sociedade, pela mídia, etc., e colocou esses dois agentes numa posição um pouco mais recuada, né? E também acho que marca, porque que eu comecei então a minha resposta dizendo que estamos em momentos iniciais, porque são fatos relativamente recentes, né, que estão sendo investigados, né, e uma pergunta natural, né, que as pessoas fazem muito é quando o Bolsonaro vai ser preso, né? O E essa é quando uma quer dizer pergunta. que as pessoas já não estão perguntando se, né? Tem o fator bolha também, né? A minha bolha já está dando de barato, que esse dia vai chegar, né? E eu acho que também, olhando para o cenário internacional, o que eu respondo é: nós não temos que ter muita pressa. Claro que não pode ser leniente, e acho que não está sendo, né? O ministro Alexandre tem conduzido, com alguns momentos, até de maneira excessiva, né? A CPI, tanto distrital quanto no Congresso, tem sido bastante firme e levantado informações bastante importantes, né? Mas eu acho que existe um equilíbrio delicado aqui, e acho que aqui vale a pena falar no fator Trump, que é: o Trump já sofreu, nós não temos exatamente um equivalente no Brasil, né? Mas ele já teve contra si 4 acusações criminais formalizadas,
e a popularidade dele não foi abalada, né? Lá com o dificultômetro, que é, a rigor, ele pode ser eleito presidente da República preso, né? E aí esse é um imbróglio que eles vão ter que administrar lá, né? Mas o que, que isso se transportaria para a nossa realidade, né? Existe um núcleo, e aí vocês da ciência política vão ser capazes de quantificar melhor, mas fala assim 17, 18, 20% desse eleitorado bolsonarista que está num nível de conversão ideológica, né? E aí eu não sei nem se essas pessoas são passíveis de serem dissuadidas de alguma forma, mas 20% dos eleitores, 17%, é muita coisa, né? Então, medidas precipitadas, né? Que amanhã tenham que ser revertidas como uma prisão, podem ter um efeito contrário, desastroso, né? Então, quando eu digo que estamos no momento inicial, eu acho que estamos, inclusive, no momento prudentemente inicial, né? Em que se está claramente focando em chegar nesse personagem pelas beiradas. Então, Cid, Silvinei, Anderson, né? Para que quando chegue o momento de formalizar um projeto acusatório ou até de justificar uma prisão, pelo menos os elementos objetivos são de tal monta, né, que um discurso golpista, um discurso é, é, alucinado a respeito desses episódios fique bastante prejudicado. Mas um ponto que você levantou aqui, né, que às vezes o ministro Alexandre de Moraes talvez esteja até exagerando. Eu tenho ouvido vários juristas tocando nesse ponto, alguns dizendo o seguinte: a gente está repetindo o modelo da Lava Jato agora no âmbito federal, né? O caso das joias não seria caso para ser tocado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, isso aí é assunto de primeira instância. Seja porque tem gente que vai dizer, o ex-presidente Bolsonaro já não tem mais foro especial, então ele podia ser julgado na primeira instância. Ouço outros dizendo, bem, mas o inquérito dos atos antidemocráticos, assim como das fake news, os dois inquéritos, né? Eles tramitam no Supremo. A despeito de discussões que pode fazer sobre o início desses inquéritos, que também tem uma discussão a respeito disso. Agora, as joias são outra coisa. Já ouvi outras pessoas falando o seguinte: olha, mas pode haver conexão entre esses casos. Então, até se saber que não há mesmo conexão, ou que há conexão, porque se for uma organização criminosa atuando nas duas frentes, digamos, na venda de joias e na tentativa de golpe, faz sentido manter tudo isso junto. Talvez vá num segundo momento se enviar isso para a primeira instância, essa parte. Mas como é que você enxerga isso? Você acha que a gente está vivendo um juízo de exceção ou faz sentido que, dada a ameaça à própria democracia, ao Estado Democrático de Direito, que isso fique tão concentrado no Supremo Tribunal Federal e, mais ainda, né, nas mãos de um juiz em particular? Eu acho que a gente tem um vício de origem, que foi o surgimento desses inquéritos originários, né? Tem uma norma lá do regimento interno do Supremo que fala do poder de polícia para crimes cometidos dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Mas, evidentemente, essa expressão poder de polícia, né, não é de polícia judiciária, nem é competência jurisdicional, né? Só quem pode definir a jurisdição do Supremo Tribunal Federal é a Constituição, né? Inclusive, o Supremo já decidiu nesse sentido mais de uma vez, né? Então, o que é esse poder de polícia? É você poder, assim como tem a polícia legislativa, você poder impor a ordem, prender, se for o caso, conduzir as autoridades. Então, se extrapola esse texto, né, para esses inquéritos originários, mas, em que pese, então, eu discordar do fundamento, né, Você está falando existe um. dos dois inquéritos, tanto da fake news como dos atos antidemocráticos, os dois? Ou um Começou só? com as fake news, né? Sim. Então, eu estou discutindo a origem desse problema, digamos Uhum. assim. Mas aqui, até nesse diálogo interdisciplinar,
Alguém poderá dizer, com alguma razão, que, olha, a legalidade, né, era uma garantia dos cidadãos, etc. e tal, mas se você está no limite de uma ruptura democrática, né, você querer se abraçar às normas e perder de perspectiva que se aquilo não for segurado, a própria legitimidade das normas vai desaparecer, é preciosista, né? E, portanto, ingênuo, e, portanto, míope, né? Então, eu estou disposto a fazer essa concessão histórica de que, justamente por conta do imobilismo desses, de quem tinha o poder de segurar o Bolsonaro, não quis fazer, então Arthur Lira e Aras, de maneira particular, foi o que restou para segurar a democracia com a unha. O problema, então, é até onde isso vai, né? Porque, ok, então realmente o golpe estava para acontecer, acho que hoje é indiscutível, né? Tem sempre a turma do não ia ter condições externas, não ia ter. Mas as pessoas que estavam movimentando a máquina estavam movimentando para um golpe. Se elas estavam iludidas no apoio ou não, isso é uma outra discussão, né? A máquina estava andando nesse sentido, estava andando por pessoas imbuídas de poder suficiente, né? Então, o episódio Silvinei é muito bem acabado em relação a isso, né? Uhum. E a margem do resultado da eleição mostra que eles chegaram bastante perto, né? E aí, bom, ia ficar superada essa questão, a gente nem ia descobrir direito o que o Silvinei fez, novo presidente eleito, enfim, mas isso ia se perder, digamos, pela força da eleição, né? Mas aí vamos falar das joias, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o 8 de janeiro foi traumático, a intervenção foi inteligente, né? Eu acho que o governo flertou com a GLO, ia ter sido uma hecatombe, né? Porque na GLO, justamente a segurança pública passa para a mão militar, era tudo o que eles queriam, e aí, inteligentemente, se faz uma intervenção no Distrito Federal, enfim, consegue escapar da armadilha que seria uma GLO, né? E aí teve toda uma união simbólica, a caminhada do Lula com as autoridades todas para o Supremo destruir, enfim, né? E as semanas subsequentes foram todas de reforço das instituições. Então, a gente precisa encontrar agora uma hora de parar, né? O golpe foi desarmado. É claro que há golpistas. É claro que o bolsonarismo não morreu, né? Mas agora aquela iminência está desarmada. E agora é a hora, então, de a gente olhar com cuidado para a repetição de vícios idênticos à Lava Jato. Então, o episódio das joias. O episódio das joias não tinha que estar sendo apurado pelo Supremo Tribunal Federal. Ah, tem conexão. Conexão era justamente o que justificou o império, o monopólio sobre a apuração de corrupção no Brasil na 13ª Vara Federal de Curitiba. De modo que a 20ª, 30ª operação já não tinha rigorosamente nada mais a ver com o Youssef, que foi onde tudo começou. É claro que é verdade que são mais ou menos os mesmos personagens, a mesma entourage e tal, né? Mas, do ponto de vista fático, um, usando uma expressão popular aqui, um ladrão de joia, né? Ainda que o personagem seja o mesmo, não tem nenhum contexto parecido com os ataques institucionais, né? Mas não é só isso. O Cláudio, a gente pode ir vendo outros paralelos. A prisão do Silvinei é absurda. Por mais desprezo que eu tenha por esse personagem, né, e é curioso, a gente tem tanto tipo penal no Brasil, nós não temos um tipo penal exatamente para o que ele tentou fazer.
Você né, está que se foi referindo ao que exatamente agora? a impedir o exercício do voto massivamente do jeito que ele fez, né? Talvez fizesse sentido ainda assim, me perdoa se eu estiver equivocado, a prisão naquele momento, né? Naquele Estão momento, se sem referindo à prisão dúvida, dele agora, né? sem dúvida. Isso, estou falando da prisão agora, né? Uhum. Distantes aí, acho que a gente já estava em agosto, portanto, 8 meses Até mais, do né? final do governo, se a gente Ah, for sim, jogar para a eleição, 10 meses, sim. né? E qual é o fundamento do Alexandre de Moraes para a prisão? É que por ele ter ocupado um cargo de chefia como ele ocupou, ele poderia colocar as testemunhas numa condição desconfortável, coagidas, de dizerem o que sabiam, né? Este não é um legal para preventivo, né? Isso não está colocado na lei. E aí, quando me perguntam, vai ter prisão preventiva do Bolsonaro? A resposta tem que ser feita em dois tempos, né? Que é a seguinte: se ele não tentar fugir, coagir testemunho, destruir prova, eu não vejo fundamento de preventiva para o Bolsonaro. Agora, dito isso, as mesmas premissas que o Alexandre usou para prender o Silvinei estão muito mais presentes no caso do Bolsonaro. Que o Silvinei tinha a Polícia Federal, a rigor, o Bolsonaro, por todas as notícias que nós temos, tinha pelo menos 4 militares de altíssima patente dispostos a seguir com o golpe, né? E toda a influência nas polícias militares e nas forças armadas, etc. Então, é, é, as pessoas não prestaram muita atenção na razão de decidir do Alexandre. Se essa razão vinga, estão presentes é, as mesmas razões para prender o Bolsonaro, o que, na minha opinião, seria um equívoco jurídico, pelos motivos que eu já falei, e político, né? Então, sim, eu acho que existem vários para a prisão do Anderson Torres. Esses fatos já não eram mais contemporâneos, essas pessoas não estavam mais na posição de poder que ocupavam no governo anterior, né? Então também fica CID, né? Então também fica essa impressão de uma prática nefasta da Lava Jato, que era a prisão para delatar. Eles nunca vão admitir isso, etc. e tal, mas quem analisa os casos e agora com os desmonte, digamos assim, né, é, relativo da Lava Jato, alguns colaboradores já vão se sentindo à vontade de dizer, olha, eu tinha que falar o nome tal, eu tinha que dizer isso, senão não saiu o acordo. Então era difícil sustentar que não eram prisões para que a colaboração saísse e mais ou menos nos termos que eles já pré-imaginaram, né? Até acho aqui que o Alexandre não tem este projeto político focado como tinha a Lava Jato, né? Pelo contrário, né? Tem algo de absolutamente curioso nesse episódio, que é o Alexandre nunca foi ideologicamente minimamente próximo da esquerda. Ainda que em governos tucanos em São Paulo, né, ele não era da ala do bico vermelho, como se brincava aqui. Não era da ala Exatamente. os herdeiros do Montoro, do Có. Não, ele era da ala mais à direita do partido, né? Então, tem qualquer coisa de curioso de que esse sujeito, que intimamente deve achar o Lula desprezível, né? Se colocou, teve a correção, né, ou a racionalidade, né, de perceber que não era pelo Lula, né, que era pela preservação da ordem democrática. Enfim, e por que eu estou insistindo nessa ideia? Ideologicamente, o que o Alexandre está fazendo é até contra-intuitivo, né? No sentido de que ele não está fazendo isso pelo Lula. Evidentemente não está, porque essa simpatia não está colocada, né? Então, sob esse aspecto, até este abuso decisório, né, o abuso da caneta, tem um horizonte mais nobre do que tinha a Lava Jato.
Em que havia um Só que aí, componente ideológico claro. claríssimo, né? Mas agora, voltando para o seu campo, né? Nós fomos desenvolvendo todas as instituições de Estado justamente pela premissa, que acho que está lá desde o Maquiavelli, de que o poder corrompe, né? E que essas pessoas que, entre o que acham justo e bom e o que acham e o que está colocado como legal, legal no sentido jurídico da palavra, né? Colocam o justo, o bom, segundo critérios próprios, antes da lei, essas são pessoas autoritárias, né? Então, a gente está neste limiar, acho que até já passamos um pouco, de que essa pessoa, que tem méritos para a democracia notórios, né? Tiro o meu chapéu para o ministro Alexandre, ele segurou na unha o negócio. Então, não é uma crítica ad hominem ao Alexandre. Né? Num Estado democrático de direito, numa república, ninguém pode ter tanto poder. Né? Porque o poder corrompe, porque as suas questões pessoais, os seus valores morais vão se colocando sobre a lei. E aí a gente tem um problema. Né? Então, na minha opinião, eu acho que assim a saída honrosa para o Alexandre seria, uma vez oferecidas as denúncias contra os golpistas, né, e a gente já teve lá para Patuleia, já foi, teve lá uns financiadores e tal, mas encerrado esse ciclo, eu acho que o mais politicamente interessante seria o ministro Alexandre dizer, olha, as premissas fáticas que justificaram esses inquéritos originários desapareceram, acabar com esses inquéritos, né, e seguir a vida, né? Vamos ver, talvez eu esteja sendo muito ingênuo, romântico, é, mas esse fim, né, esse ponto final vai ter que ser encontrado. E aí, até pelo seguinte, Cláudio, em 2014, quem dissesse que a Lava Jato ia ter, o fim que teve, e dois, ia gerar tantos subprodutos nocivos para a democracia, porque o Bolsonaro é um desdobramento causal da Lava Jato, não era intencional, né? Mas ele é causalmente linkado à Lava Jato. Eu não sei qual será o estado de coisas que vai é, derrubar o alexandrismo daqui a 10 anos. Mas a experiência histórica nos sugere que não vai ser bom e não vai ser bom para a democracia. Então, vamos aprender alguma coisa com o que acabou de acontecer, né? E eu imagino, se o ministro Alexandre ouvir esse podcast, eu diria: vamos encontrar uma saída honrosa, harmônica, né, coerente e parar, né? Porque esse ciclo vai esse ciclo vai quebrar, né? Em alguma hora esse ciclo quebra e o preço da Lava Jato foi imenso, né? É, inclusive o anti-lavajatismo, em grande parte correto e justificado, também passou a linha para o outro lado. Destruímos a lei de improbidade administrativa de um jeito absolutamente errado, para salvar o Arthur Lira, né? Então, nós vamos pagar para ver qual vai ser o ciclo final do alexandrismo. Eu prefiro que não, né? De novo, apurou o 8 de janeiro, denunciou todo mundo, né? As instituições voltaram a funcionar mais ou menos bem, né? Mas, digamos, em ritmo parecido do que nós entendíamos como democrático, esses inquéritos originários deveriam desaparecer. Pelo que eu estou entendendo, você está pensando em alguma coisa do seguinte tipo, me corrija se eu estiver errado. É hora de iniciar uma distensão do processo, Isso, né? Assim como a gente teve isso. uma distensão do regime autoritário, a gente podia imaginar uma distensão desse processo que é, de qualquer maneira, me parece excepcional sobre vários aspectos, né? Tudo bem que a situação era excepcional, mas sempre que eu falo disso, a primeira coisa que me vem à cabeça é aquela situação do TRF4, quando se
fez ali uma denúncia contra o Moro pela forma como se conduziu na Lava Jato, se não me engano, especificamente relacionada àquela coisa do grampo, que grampeou a Isso. presidente da República, já nem podia mais estar ali grampeando, no caso não era ela, mas seria o Lula, e ele próprio havia determinado que acabasse o grampo, ainda assim ele deu a público aquela gravação. Isso chegou lá e aí um dos desembargadores, que acabou votando favoravelmente ao Moro, decidiu, olha, ou justificou a sua decisão dizendo para situações excepcionais, soluções excepcionais. Ou seja, estava declarada a justiça de exceção. Parece que a gente está, de alguma maneira, no âmbito federal e para essa tentativa de golpe, vivendo uma situação similar, né? Então, realmente, precisa começar a distensionar, não é? É por aí? Exato. É por aí. É voltar à normalidade. Então, de novo, eu estou aberto a comprar a premissa de que o Supremo e o Toffoli, né, na decisão ali de nomear o Alexandre e tal, e o Alexandre assumir isso. Eu estou disposto a comprar a premissa de que era a única saída institucional. E o desenvolvimento dos fatos, né, de 2022, sobretudo, me parece que comprovaram as premissas do Toffoli e do Alexandre pelos inquéritos originários. Então, estou disposto. Né? Mas, passado 2023, talvez um pouco de 2024, essas premissas práticas, tudo aponta, não vão estar mais presentes. Nós vamos ter tido uma desmilitarização do governo, né? Nós vamos ter um novo PGR, nós vamos ter um novo presidente da Câmara, a sociedade não comprou o golpe, a percepção pública das Forças Armadas despencou, né? Caiu, né? A comunidade internacional fez uma concertação muito rara de um reconhecimento muito rápido, muito eloquente do novo governo. Quer dizer, isso está dissipado. Então, removidas as premissas que autorizavam alguma exceção, e, de novo, eu estou disposto, então, a aceitar o argumento de que, para salvar a democracia, aquela exceção se colocava, sumiram as premissas, então vamos voltar à normalidade, e isso passa, na minha opinião, necessariamente por acabar com esses inquéritos originários. Né? Nós não temos o cargo de xerife geral da República, que é o que hoje o Alexandre, mais ou menos justificadamente, exerce. Né? Precisamos desmontar essa armadilha. Porque, de novo, eu não sei em quanto tempo e eu não sei qual o preço, mas vai acontecer e o preço vai ser alto. Né? Então, vamos nos antecipar a isso. Agora, quando você diz acabar esses inquéritos, você quer dizer concluir esses inquéritos, nesse Isso. sentido. Diz, olha, ou fatia e manda para a primeira instância, ou entende, né? Porque o procurador-geral já pediu o arquivamento várias vezes. E o Alexandre negou, né? Então você pode fazer uma conversa ali de bastidores para o novo ou nova procurador-geral e falar: agora pode pedir o arquivamento que eu vou topar, né? Uhum. Vamos virar essa página e vamos voltar para os trilhos da normalidade, né? Acho que esse seria o caminho mais consentâneo para evitar um novo ciclo. Trocar lavajatismo por alexandrismo, você só mudou o rótulo. Ainda que, insisto, o horizonte que moveu o Alexandre é infinitamente mais nobre do que moveu a Lava Jato. Mas o problema institucional é o mesmo. Uma hora esse ciclo quebra e cobra um preço muito grande. Né? Agora, Porque, desculpa, pode falar. desculpa, só uma última Sim, sim, um sim. argumento. O excesso, à la Lava Jato do Alexandre, começa a permitir, então, que a extrema-direita, que até então usava palavras como abuso, arbitrariedade, ditadura do judiciário, apenas como discurso arregimentador de massa, vazio, mentiroso, passe a ter razão. E quando eles passam a ter razão, fica muito mais difícil você dizer, não, não, aqui você tem razão, mas lá atrás você estava errado. Né? É muito mais fácil envelopar o errado
como uma prova de um contínuo. Esteve sempre errado, né? O Bolsonaro foi perseguido, as urnas eram fraudadas, né? Então, isso alimenta essa armadilha também, né? Mas diga, eu te interrompi aí. Não, não, é que eu achei que você ia concluir, por isso que lá atrás eu achei que você ia continuar, e agora eu achei que você ia concluir. Aí me confundi aqui. Agora, o processo ou os inquéritos, eles se concluem, ou avançam no sentido da conclusão. O que a gente pode esperar desse processo? Né? O que tem, no que tem de Haddad? Que a gente tem. Nem estou pensando tanto no caso das joias. Acho que esse aí, enfim, ele é um tanto quanto patético, né, em boa medida. Mas eu estou pensando no mais sério. Né? Mas se quiser falar das joias também, acho que pode tocar nelas. Mas eu tenho ali a intuição de que isso ainda vai cair para a primeira instância, mas não acredito que o resto vá. No que isso tende a dar, Davi? Eu acho que as joias, no final do dia, realmente nós estamos falando de peculato, não tem uma pena assim particularmente alta, né? Eu acho que as joias vão ter um papel muito mais importante de, ao lado de lavagem de dinheiro, né? Integrar o grupo de crimes que vão, então, permitir uma acusação mais robusta de organização criminosa, né? Então, esse vai ser o papel preponderante para mim dessas joias, Folex e tal. Desculpa, e só uma coisa para quem é leigo na questão criminal. Organização e não associação criminosa, num caso como esse? Porque nós temos duas figuras diferentes, né? Então, a gente tem um crime um pouco menos grave chamado associação criminosa, que está lá no Código Penal, que é reunir-se mais de 3 pessoas para cometer crimes. A organização criminosa, né, é mais de 4 pessoas para cometer crimes cuja pena mínima, agora eu estou em dúvida, se mínima ou máxima, superior a 4 anos. Portanto, um pouco mais, um número um pouco maior de participantes de 3 para 4 para cometer crimes mais graves ou transnacionais. E é sob o marco da lei da organização criminosa que você tem figuras como a colaboração premiada, infiltração de agentes, etc. Tá? Agora, tem um lado das joias que já está sugerido, claro, intuído, né? Mas esse capítulo ainda não avançou, mas é um pouco óbvio que é por que raios, né, autoridades políticas do Oriente Médio davam presentes tão valiosos, né, para a família Bolsonaro. E nós tivemos lá a implementação de uma embaixada meio fantasma, né? Então, existe um capítulo importante sobre o qual nós não temos muita notícia na mídia, mas certamente está sendo apurado pela Polícia Federal de corrupção, né? Até porque esses grupos econômicos compraram bens públicos brasileiros a preço questionável e tal, né? E aí, enfim, abre-se, portanto, mais um episódio aí com penas novas e tal para corrupção, né? Mas me parece que o horizonte mais importante aqui é de conseguir vincular o Bolsonaro a um dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, né? O 359E e tal. E aí, também pela pena, mas pelo simbólico da coisa, né? E aí, se você começa a somar essas penas todas, né, isso vai dando um número bastante eloquente, né? O Bolsonaro não é um jovenzinho, né? Então, nós estamos falando de um tempo de prisão que pode ser próximo da perpétua para alguém que tem a idade que ele tem, né? Então, acho que também tem um pouco, já que não aparentemente não vai dar, né, para pegar por epidemia com resultado morte, porque aí a pena mínima era de 20 ou 30 anos. E não Bastava dá uma e para acabou. pegar? Essa era uma questão. Não seria muito simples, porque o Procurador-Geral da República promoveu o arquivamento, né? Lá no comecinho da nossa conversa, eu falei que a gente tem um problema de desenho seríssimo, que só tem 2 pessoas físicas capazes de responsabilizar um presidente no Brasil, o presidente da Câmara, por crime de responsabilidade. Então, vamos chamar assim, por crime político, improbidade administrativa séria,
e o procurador, a procuradora-geral da República por crime comum. E a jurisprudência do Supremo até ontem ou até hoje era o seguinte: olha, aqui eu não quero cansar os ouvintes, as ouvintes com tecnicalidade. Mas nas instâncias inferiores, se um promotor, uma promotora, promove um arquivamento e o juiz discorda, ele tem como jogar isso para cima, dentro do MP para cima, para uma revisão. E aí, se o Procurador-Geral de Justiça, por exemplo, no âmbito estadual, diz não, era arquivamento mesmo, ok. Né? Quando Morre. você está quando você está no Supremo, não tem para cima, Uhum. porque é o próprio PGR, a própria PGR. Né? Mas várias pessoas, inclusive a professora Luísa Machado, que é uma amiga em comum, né, já desenharam a alternativa. Né? Você tem lá o Conselho Superior do Ministério Público, que poderia servir de uma instância revisora. Por que eu estou falando tudo isso? Né? Porque nós teríamos, então, prevalecendo a jurisprudência do Supremo como está hoje, o assunto pandemia está encerrado, salvo se surgir prova nova. E o Aras teria dado uma pista, né? Não sei se você acompanhou isso, mas houve um relatório da ABIN sobre a imprestabilidade de cloroquina, etc. e tal, para o enfrentamento da Covid-19. Né? Este fato não é muito novo. Né? Já que estamos aqui num podcast, você já falou do meu podcast, então o pessoal do Medo e Delírio em Brasília já tinha falado desse relatório há um tempo. Mas há 3 semanas, talvez, o Aras teria dado uma frase do tipo: opa, isso para mim é novidade, eu não sabia disso. Tal. Então, se surge uma prova nova, né, ele mesmo, ou a pessoa que vai assumir, ele mesmo não dá mais tempo, porque nós estamos aí há 3, 4 semanas da troca. Né? Pode, então, desarquivar, investigar um pouco mais e promover, oferecer uma denúncia. Se isso não acontece, com o que está colocado hoje, nós teríamos dois caminhos. Abrir o caminho para uma revisão para o Conselho Superior do Ministério Público, o que tem um custo institucional enorme, porque é o Supremo metendo o dedo dentro do Ministério Público como instituição, e eles vão evitar fazer isso ao máximo. E não tem precedente disso, né? Não tem precedente. Não tem precedente. Embora setores do próprio Ministério Público Federal vejam com bons olhos que se faça uma reforma, mas o, o que eu estou entendendo desse movimento é que não venha mano militare do Supremo, né? Seja via legislativo, seja em norma de organização interna deles, né? Eles se deram conta que esse poder todo na mão de uma pessoa não convém. Né? E tem um outro caminho mais guerrilha, que é acusar o Aras de prevaricação, então de ele não ter exercido o seu mistério por interesse pessoal, e como reflexo disso, tentando fugir dos verbos jurídicos aqui, contaminar a promoção de arquivamento. Então, como a promoção foi criminosamente orientada, ela não tem validade, portanto, ela nunca aconteceu. E aí o novo procurador ou a nova procuradora pode simplesmente pegar daí e oferecer denúncia. Né? Então, não está interditado esse caminho, mas, como eu busquei mostrar aqui, também não é um caminho muito simples. Assim, tem vários troncos de árvore no caminho para remover. Né? Mas veja, o sujeito praticamente bingou o Código Penal. Né? Então, crime para imputar está sobrando. Né? Ao que tudo indica que é aqui. Né? O problema, no caso aí da epidemia, é, vamos dizer, ter uma evidência, uma smoking gun, como diriam os americanos, né? Uma prova absolutamente irrefutável, seria algo assim? Eu acho que prova tende aos montes. Qual é o problema, então? O problema é que o PGR não quis denunciar. Só isso. Só isso. Quer dizer, poderia ter seguido, então.
E o problema agora passa a ser reabrir o caso, né? Esse que é o Exatamente. problema. Nós vamos de uma prova nova para, seguindo a regra do jogo, né? É, arquivado, o inquérito, ele só pode ser desarquivado com prova nova. Isso está no Código de Processo Penal, né? Então a gente precisaria de uma prova nova ou de uma prova que o sistema aceitasse suficientemente como prova nova. Este relatório da BIM poderia ser, em tese, a prova nova. É um pouco fraco, né? No sentido de que já tinha um caminhão de prova, é que o Aras não quis olhar para ela, né? Mas, tecnicamente, é, é uma prova nova, né? Mas Justificável. o pessoal da saúde pública, né? Agora o nome da A Deise pesquisadora, Ventura, você está a Deise pensando? Ventura, é O Fernando isso, White? a Deise, eles fizeram um trabalho absolutamente eloquente de como houve um desmonte sistemático da máquina de saúde pública, né? É aqui, então, profundamente conectado com o discurso ideológico de imunidade de rebanho, né, do Osmar Terra e tal, e todas as manifestações públicas do presidente contra a vacina, virar jacaré, chip chinês que vai ser implantado, né? Isso se a gente não olhar com mais cuidado para a população indígena, né, que foi particularmente vilipendiada nesse processo todo, né? Então, para mim, né, a construção, pelo menos para fins de uma denúncia, né, de que houve sim uma política de Estado liderada pelo presidente, que quando ele diz o seguinte, vai todo mundo pegar, e quem tiver que morrer vai morrer, lamento, ele diz isso publicamente. O que ele está dizendo? Deixa a epidemia rolar, eu vou desmontar a máquina toda, não vou comprar vacina enquanto eu puder, vou desencorajar a vacina, vou, vou para a rua sem máscara, comer pastel, etc e tal, né? Mas ele disse com todas as letras, vai todo mundo pegar, quem tiver que morrer. O sujeito propagou, né? Ele deixou, embora tivesse o poder e o dever de tomar providências para diminuir o impacto da epidemia, ele se colocou ativamente como um propalador disso, né? Então, pelo menos para fins de oferecimento da denúncia, para mim, é cavalar, né? Mas se não for o entendimento do Aras, vamos ver quem for assumir aí se vai revisitar, né? E aí, se eu não estou enganado, a pena mínima é de 30 anos, porque epidemia, a pena mínima é de 15 anos, mas se tiver resultado morte, dobra. Então, assim, do ponto de vista pragmático, a gente poderia esquecer todas as outras. Basta uma condenação por esse crime, que é o mais grave de todos. Correndo ali pau a pau com o golpe, óbvio, né? Mas pelo menos 100 mil mortes desnecessárias, né? Talvez até acumulado com genocídio pela questão indígena, né? É, então, de novo, por isso a coisa do Al Capone, né? Foram os crimes contra a democracia e contra o povo brasileiro foram tão graves, mas indecentemente nós estamos chegando mais perto do cara porque é um ladrãozinho, além de tudo isso, é um ladrãozinho de joia, né? Mas tem qualquer coisa de desconfortável aí, né? É o tributário do Al Capone. Mas tudo bem, é o caminho que se tem. E isso vai craquelando o, o arcabouço defensivo. Basta ver como em poucos meses os parlamentares todos, muito barulhentos e nas redes, essa defesa mingou, né? Vocês da ciência política acompanham isso até mais de perto, né? Veja que a comoção pública com a ineligibilidade dele foi muito baixa. Não teve manifestante no TSE, né? Isso você está falando dos defensores dele, né? Dele. Sim. É. Tava um farol baixo, né? E essa, então, pelo caminho da joia, que é o crime menos grave, nesse conjunto todo, mas esse caminho vai craquelando e minando os apoios. E Até aí porque a é presença vexaminoso, né?
Então, a presença do Cid filho e o Cid pai bota as Forças Armadas numa posição péssima, né? Porque eles podem até dizer, não foi como militar que fez isso, mas não importa. Né? Tá preso numa missão militar, está sendo filmado fazendo esporte numa missão militar, vai depor na CPI fardado. Né? Então também coloca as Forças Armadas numa posição é, idiota ali, porque tá, o problema está vindo para eles. Né? Então eles não podem defender tanto o presidente, o ex-presidente, quando o Cid pai estão expostos. É, então, ainda que não seja tão grave, ele é grave o suficiente para ir criando fissuras nessa defesa em torno dele. Né? E aí, talvez, com é, essas fendas todas, você comece a ter o espaço, então, para apurar o que era mais grave e estava blindado. Isso o tempo vai, isso o tempo vai dizer. Agora, me deixa insistir um pouco nesse outro ponto, né? Do que está blindado e que é mais grave. Falamos aqui das joias, falamos aqui da pandemia, e o caso da tentativa de golpe, né? De toda essa urdidura do golpe, minuta do golpe na casa do ministro da Justiça, reunião com o hacker de Araraquara, enfim, toda essa conversa. Aí existe, pelo quadro dado, algum potencial de eventual condenação do Bolsonaro nesse caso? E, Sem claro, dúvida, junto com ele de alguns outros? sem dúvida. Eu acho que neste caso nós, né, filme americano adora plausible deniability. Até agora ele está nesse momento de Que é a dúvida razoável, né? é, é, Reasonable é, doubt, é uma coisa assim. e a É um coisa de pouco que, olha, diferente. é ligeiramente diferente porque tem essa Hum. coisa, é, de fato, muitas conversas, golpistas ou não, né, é, você evita ter perto do presidente para que ele não saiba. Né? Daí a história da plausible deniability. Então, Hum. o fato de ter acontecido aqui na antessala da minha sala é um problema político. Mas enquanto você não provar que essa conversa atravessou daquela sala para a minha, eu tenho plausible deniability. Então, acho que quem colocou o ex-presidente na conversa foi o hacker. Mas é um sujeito cuja credibilidade é meio complicada, porque ele é meio biruta de aeroporto ali, né? Além de parecer meio biruta, mas a coisa vai virando e tal, né? É, Mas ele conta uma história que faz sentido, né? faz sentido. Faz sentido. Mas para vincular, então, o Bolsonaro a esse episódio, não vai ser suficiente o testemunho verbal do hacker dizendo eu estava lá, né? Mas vamos lembrar que a Carla Zambelli já virou ré, né? Já teve medida cautelar também. É um mecanismo típico do bolsonarismo abandonar essas pessoas e jogar embaixo do ônibus, né? Então, talvez ela possa vir a ser uma fonte, o Cid pode ser uma fonte, tal, né? É, Lembrando, desculpa, que também tinha a minuta do golpe no celular do Cid, né? exato, exato. Né? Ele mandou para ele mesmo, se eu não estou enganado, tinha Isso, umas coisas exatamente. assim, né? E tem um caminho que a gente não enxerga, porque essas pessoas todas falam muito, né? Mas tem um caminho que a gente não tem visibilidade, que é o caminho do rastreamento do dinheiro, né? Os financiadores, as quebras, né? Então agora teve essa coisa acho que é Nigre, né? O nome do empresário, que Isso, também tinha Maier uma Nigri, né? conversa, Da Tecnisa. tinha uma conversa esquisita ali com o PGR e tal, Não, com mas o teria presidente, então, né? Com os dois? não, com o PGR, porque ele é amigo do Aras de longa data. Isso. Mas é que ele recebe mensagens do presidente com fake Isso, news, né? exatamente. Né? Então, peraí, será que não teve um fluxo também de dinheiro nessa história, né? Então, talvez o caminho do dinheiro, do financiamento, também coloque o Bolsonaro de alguma forma, de maneira mais objetiva, né? Acho que assim, até onde a gente consegue ler, chegou na antessala dele, né?
Mas para ele ser responsabilizado por esse evento, é claro, acho que teria, talvez, ou documento, dinheiro, né? O que seria a fonte crível, né, para a sociedade seria um militar de alta patente. Dizer isso foi discutido sim, o presidente sabia sim. Eu acho que beira a zero a chance de a gente ter um tipo de declaração vindo da Caser, né? É, mas eu acho que a gente está muito próximo é, é, dessa vinculação, né? E aí nós estamos falando de pena grave, né? E de um significado muito profundo, né? Não é costumeiro, né? Eu brinco que a gente tem esses tipos penais de tentativa de golpe, mais como um lembrete, um seguro, né? Ele é como um extintor de incêndio. Você precisa ter, mas a ideia é nunca usar. Porque se você precisar usar, é porque está pegando fogo, né? É, então tá lá, estava na Lei de Segurança Nacional de 83, devia estar nas versões antigas também, não fui pesquisar, mas nunca foi acionado. E curiosamente agora a gente acionou, né? Então, Numa lei sancionada pelo Bolsonaro, numa lei acionada pelo Bolsonaro, não, ironicamente. ironicamente. É, então eu acho que sim tem combustível para ele ser responsabilizado por isso, mas a gente, até onde a gente conhece, a gente ainda não está lá. Muito bem. Excelente essa conversa, Davi. Eu gostei Quero te muito também. agradecer muitíssimo, porque realmente foi super esclarecedora, embora a gente ainda fica, já que você falou dos filmes americanos, né? A gente fica um pouco ainda no suspense do que vai acontecer daqui É, para frente, né? Mas, quer dizer, resumindo um pouco, dá para imaginar no mínimo três possíveis caminhos aí, né? O mais ridículo, até me permita dizer, que é o é isso negócio mesmo. das joias, embora tenha a organização criminosa ali, o gravíssimo da pandemia, do qual a gente já falava há muito tempo, e esse gravíssimo também do golpismo. Né? É Quer dizer, isso. o Bolsonaro, você falou, né, gabaritou, não tem muito É. para onde correr. Agora, E a história do Brasil, Cláudio, desculpa. não, 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 A história do Brasil sugere que não é possível que não tenha corrupção no meio, né? no meio. Bem, as Em algum joias são isso momento, já, né? as joias já têm cara de corrupção, né? Sim. Mas não é, Peculato com certeza, corrupção a gente ainda precisa descobrir, né? mas seria muito estranho, né, que no país em que todos os governos tiveram questão de corrupção, justamente esse que desviava a joia, matou pessoas, ia dar golpe, não ia sair com algo além dessas joias. Então, não é só, digamos, indutivo, né, pela história, que também apareça uma quarta via de corrupção ainda. Mas, enfim, aparentemente não é isso que está mais colocado em primeiro plano. Tudo bem. Eu quero te devolver a palavra agora, para você poder, enfim, fazer a sua amarração final. E se tiver ainda algum ponto que você acha que porventura a gente deixou de lado, por favor, você possa trazê-lo. Caramba, eu falei tanto, né? Nem sei se tem muita é, amarração final. Acho que eu faria só a ponderação de que mais importante do que ter uma condenação rápida ou uma prisão rápida, na minha opinião, é nós termos seja uma prisão, mas uma condenação segura, que vá durar, que não vai ser derrubada num ciclo rápido, né? Porque esse pode ser o elixir da ressuscitação política do Bolsonaro, né? Hum. Então, a gente tem que ter urgência, mas a gente não pode ter pressa, né? Então, o trabalho tem que ser feito com seriedade, né, com prova, com devido processo legal, né, para que, se confirmada a culpa dele em quaisquer desses episódios, ela seja, ela fique de pé, né? Porque uma reversão ia ser péssimo, né? Enfim, renovar todos os fôlegos não vale a pena, né? É, acho que eu só faria essa amarração final aí.
Agradecendo mais uma vez a oportunidade de bater esse papo. Muito bem, eu que quero agradecer de novo, Davi. Bem, então, com essas últimas palavras do Davi, a gente caminha aqui para o fechamento. Eu quero, como sempre faço aqui nesse fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja em uma das mais de 20 plataformas de áudio em que o podcast está disponível hoje, né? Pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, enfim, cada um escolhe aquele que preferir, tem um monte aí que pode se escolher. E quero, claro, também convidar, mas também agradecer a todos e a todas que têm contribuído para o projeto do canal em alguma forma de doação, seja por meio do botãozinho lá do Valeu Demais, que é aquele botãozinho do YouTube, que você pode circunstancialmente ali fazer uma doação pontual para o canal, tocando no coraçãozinho, seja se tornando membro do canal, né, por intermédio do Clube dos Canais. Quando você se inscreve como membro do canal, você pode fazer uma contribuição continuada, periódica. Parecido com isso, tem também o site de financiamento coletivo benfeitoria.com, e se alguém digitar lá benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, pode fazer uma assinatura simbólica do canal. E, finalmente, né, para quem tem optado por esse caminho, fazer um Pix para o Fora da Política Não Há Salvação, já que o Pix, né, se popularizou. O Pix do Fora da Política Não Há Salvação é o e-mail de contato, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Repetindo, seja para quem quiser escrever, seja para quem quiser fazer uma doação, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, de tudo isso, eu quero reiterar meu agradecimento, me despedir aqui do Davi Tangerino e me despeço também de todas e todos que nos acompanham. Até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.